Saudações, colegas professores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejamos nos capacitando e gerando novas experiências com esse momento. Profs, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre algo muito importante, ou seja, nesse momento nós estamos enviando conteúdo, nós estamos intermediando esse acesso do acadêmico, do aluno, junto à informação, para que ele gere conhecimento e tudo mais. Mas algo muito importante que a gente precisa fazer são os momentos avaliativos, né? São as provas. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como a gente vai estar utilizando o Google Classroom para fazer as provas. Então é bem fácil, não é nada complicado, é uma situação de hábito. Quando você começa a gerar as provas no Classroom, fica bem interessante e você vai verificar que ele tem uma série de opções que facilitam esse momento avaliativo. Vamos conferir? Muito bem, profs. Então, dando continuidade, agora eu quero te mostrar na prática como a gente vai fazer a prova utilizando o Google Classroom, ok? Então aqui quando a gente acessa, já acessei o Classroom, você vai acessar a turma que você deseja. O que pode ocorrer, professor, às vezes é que aqui não aparece a turma, tá? Porque você talvez pode ter uma conta do Gmail, uma conta particular, e não a conta da instituição. Então você vem aqui na parte superior e escolhe a conta da instituição, tá? Clica aqui sobre a sua conta, escolhe a conta da instituição, aí sim vai aparecer todas as turmas para você. Busca uma turma modelo aqui, onde eu tenho alguns testes, tá? Onde a gente pratica alguns testes também para os vídeos, enfim, para outras situações. Então o que acontece? Na turma, professor, algo que a gente vai gerar agora é gerar a prova. Então a gente vai gerar a prova utilizando o Google Formulários. Então tem duas formas de você fazer isso. A primeira é através do Google Formulários e a segunda, eu particularmente prefiro, que fica mais prática, é o quê? É você vir aqui nas atividades, criar atividade com teste. Ou seja, quando a gente cria atividade com teste, esse formulário ele já é automaticamente incluído aqui nessa atividade. Então fica mais fácil da gente fazer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ele já vai me pedir qual é o título, coloco aqui, prova M1, posso colocar aqui a parte 2. Tá? Já vou copiar aqui, eu repito aqui, da mesma forma. Ali é só uma instrução, né, opcional, não é obrigatório. E aqui, professor, olha só, a gente percebe que já criou o blank quiz, ou seja, já criou o formulário. Quando a gente clica nele, ele já está linkado diretamente nessa turma, nessa atividade. Então fica mais fácil da gente utilizar, ok? E aqui também a gente começa a desenvolver então a prova de fato, colocar as perguntas e as respostas. Aqui a gente coloca o título da prova, aqui, se for necessário, ou dependendo da atividade, a descrição do formulário. Tá? Vale lembrar aqui, professor, que a gente pode ter aqui, foi gerado esse book aqui com uma, digamos assim, com uma diretriz, com uma base do que a gente pode fazer. Então ele está bem completo, contempla toda a questão de, uma questão de lacuna, uma questão de associação, de resposta múltipla. Então aqui a gente pode ter uma ideia de como fazer a prova para o nosso acadêmico, para o nosso aluno, ok? E aqui a gente começa de fato a fazer a prova. Então, primeiro passo, a gente coloca aqui a descrição, colocamos aqui a questão, tá? Algo que eu gosto de, uma situação que sempre a gente pode verificar antes é o quê? Por exemplo, buscar aqui uma pergunta, tá? Coloco aqui a pergunta, olha aqui, coloco a pergunta, aqui da mesma forma, só colocar aqui, a primeira opção e coloco aqui a segunda opção. Tá? Então algo que é fundamental é sempre que o prof já comece aqui com a questão definida. Imagine que você faça aqui várias perguntas, várias respostas. E aí daqui a pouco você pensa que, mas eu queria mudar esse formato, não quero que seja múltipla escolha, eu quero que seja de parágrafo. Então quando a gente clica aqui no parágrafo ou resposta curta, olha só o que acontece. Ele vai eliminar aquelas informações que a gente havia colocado. Então imagine que você tem aí algumas questões e decide mudar. Então por isso que sempre é importante o quê? Já define qual vai ser o tipo da prova. Pode colocar múltipla escolha, por exemplo, e a gente segue, tá? Algo que eu gosto bastante de utilizar também, professor, é o quê? Por exemplo, aqui do lado, a gente vai ter a possibilidade de inserir um vídeo. Então imagine, você insere, por exemplo, aqui, só eliminar aqui, insira o vídeo, antes de qualquer sessão, por exemplo,
ou isso eu posso fazer também dentro da própria sessão, tá? Então eu coloco aqui, ó. Só pegar um vídeo qualquer, vamos lá. Isso, pessoal, ele já busca diretamente lá dentro do próprio YouTube, né? Então, pego aqui, por exemplo, esse vídeo aqui da citologia, insiro aqui. Aqui eu tenho um vídeo, ou seja, ele pode fazer a prova, ele pode fazer as questões dele com base no vídeo. Então aqui eu posso colocar uma pequena instrução. Assista o vídeo a seguir, e responda as seguintes questões. Então posso utilizar dessa ferramenta também, ok? Pessoal, como que isso vai ser apresentado lá para o acadêmico? Sempre que eu tiver essa dúvida, eu clico aqui na parte superior, no visualizar, nesse olho aqui, ó, tá? Então cliquei aqui no visualizar, olha só, né? Aqui já está formando, ele já está começando a se formar essa avaliação, ok? Então sempre que bater essa dúvida, como que isso vai ser apresentado para o acadêmico? Clico aqui no visualizar, ok? Então seguindo, essa é uma possibilidade do vídeo, agora eu coloco aqui, vamos seguir de uma forma mais, digamos assim, a pergunta. Outra situação que a gente possui aqui. Então vou fazer essa prova de múltipla escolha, colocando aqui, só colocar duas questões, só para a gente poder avançar. Algo que é interessante aqui, pessoal, é não colocar o número da questão, tá? Já vou te falar por que não colocar o número da questão. Então só colocar aqui as opções, a opção 1, a opção 2, a opção B aqui, ó, copiando e colando, né? De um arquivo, imagine que você já tem aí um arquivo de provas, então você vai colocando aqui, ó. Tá, opção 3, colocar mais uma opção aqui que é a correta, a número 4 aqui, a letra D. Então coloquei as opções, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui a chave de resposta, é na chave de resposta que eu defino qual é a opção que está correta. Então aqui eu atribuo um ponto a essa opção que está correta. E aqui também teria a possibilidade, o adicionar feedback também é bem interessante, porque imagine que o aluno se equivocou e errou, né, na questão. Então aqui você pode também colocar um vídeo. Imagine, prof, que você já gravou uma live ou que você já tem um vídeo disponível no YouTube onde você explica esse conteúdo. Então, por exemplo, se ele errou a questão, você até pode colocar aqui, ó, assista novamente a revisão da aula X. E aí você coloca o vídeo aqui, fica bem interativo, ok? Então aqui a gente coloca adicional. É um feedback, é opcional, né? Você não precisa fazer. Mas aquilo que a gente sempre fala, quanto mais você vai trabalhando esse ambiente de Classroom do Google Sala de Aula, mais envolvente fica você na disciplina e com o acadêmico. Então fica bem interessante. Então a gente clica aqui no concluído e coloca aqui obrigatória, tá? Essa pergunta ela é obrigatória para que ele possa avançar. Então aqui a gente vai ter uma primeira pergunta. A segunda pergunta, prof, algo bem importante aqui. Então a primeira, não coloquemos aqui o número da questão, já vou te falar por quê. E a segunda, em vez de você adicionando a pergunta, você adiciona uma seção, tá? Não adiciona a pergunta, adiciona a seção. Já vou te falar por quê também. Tá? Então aqui a seção não precisa ter título, ela fica uma seção sem título. Adiciono aqui a nova pergunta na nova seção. Então aqui eu também vou inserir aqui mais uma pergunta, só para que fique bem, opa, só pegar essa daqui, ó, aqui, a pergunta, ainda não é a resposta, né? Então coloco aqui, ó, qual é a primeira opção de resposta, a segunda opção de resposta, fazendo passo a passo, prof, para que a gente possa ter as menores dúvidas, né? E qualquer dúvida que você tiver também pode deixar, pode perguntar aqui que a gente vai tentar fazendo junto. Então aqui a gente coloca, então nesse caso aqui, chave de resposta também é a letra E, a letra D, né, é a minha resposta correta, atribuo um ponto, concluído, ok? Percebe, professor, que eu tenho o quê? Duas sessões e duas perguntas. Como isso se comporta lá para o acadêmico? Como que está ficando, será? Clico aqui no visualizar. Cliquei no visualizar, eu tenho aqui a primeira, já lanço aqui para a segunda e assim por diante. Né? E está ficando dessa forma para o acadêmico. Prof. Irineu, por que você não utilizou o número da pergunta e utilizou sessões? Por quê, professor? Algo bem interessante, só colocar aqui como obrigatório, algo bem interessante é o seguinte, no Google Formulários tem uma possibilidade aqui na engrenagem, né, já para a gente ir finalizando, a gente clica aqui na engrenagem, configurações.
Então aqui na engrenagem, quando a gente clicou em configurações, a gente vai ter algumas informações. Então, por exemplo, se você for dar um feedback de resposta, é necessário aqui coletar o endereço de e-mail. Então você vai enviar essa resposta para quem? Então se você deseja conceder a resposta para o acadêmico, porque imagine assim, que fosse uma resposta aberta. Então você vai ter que ler isso primeiro e aí colocar lá o seu feedback de professor dentro de um parâmetro, né, digamos, esperado daquela resposta, e aí você pode enviar por e-mail. Mas o que eu quero me limitar aqui também é o que? Na apresentação, você pode colocar aqui, embaralhar a ordem das perguntas. Então é por isso que é fundamental que não esteja com o número da questão e também esteja em seção. Seção, pergunta, seção, pergunta, seção, pergunta, ok? Porque aí o acadêmico, por exemplo, se eu colocar o número, ele já vai saber que a número 1 vai ser aquela alternativa. Então hoje, rapidamente, num grupo de WhatsApp ou algo assim, é possível colocar esse gabarito. Agora, quando eu tiro esse número de questão, já dificulta um pouco. E quando eu coloco em seção e coloco embaralhar a ordem das perguntas, aí fica um pouco mais difícil da gente chegar, ou digamos, eu fazer um gabarito e passar isso. Tá? Mas essa é digamos assim, a base do Google Formulários para que a gente possa fazer uma prova online, né, uma prova dentro do Google Sala de Aula, dentro do Classroom. Tá? Aqui eu também deixo mostrar a barra de progresso e salvo, tá, ok? Quando a gente salvou, pronto. Teoricamente essa é a ideia da gente fazer a prova. Se eu clicar aqui no visualizar, essa daqui vai ser a prova. Olha, percebe que aqui já vai ter uma barra de progresso. Cada vez que eu abrir aqui, vai ser uma pergunta que vai vir, porque ela está de forma aleatória. Então a gente consegue ter essa estrutura em uma prova dentro do Classroom. E daí, claro, quando a gente finalizou, você clica aqui no enviar, ele vai fazer, ou você pode colocar aqui apenas o link, ou você pode fazer toda a descrição do convite aqui para que a prova seja realizada. Tá ok, professores? Então essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje, de como fazer uma prova. Quando você finalizou o formulário ali, ele está finalizado, só vem aqui, criar atividade, sem problema, que você pode também programar para que ela seja disponível em determinado momento. Tá? Então aqui já ficou disponível, já foi postado, e aí os alunos começam a responder. Então, finalizando, talvez ele ficou um pouco mais longo esse vídeo, mas é fundamental a gente fazer passo a passo para que a gente tenha um menor nível de dúvidas, ok? Então, essa é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, de como fazer uma prova dentro do Classroom, utilizando o Google Formulários. Um grande abraço, professor.